Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Quantos pais estão aqui hoje? Pais. Levanta a mão quem com orgulho. Bom. Feliz Dia dos Pais para vocês. É um grande desafio. Hoje, quando eu fiz o vídeo chamando as pessoas para estar conosco no nosso culto, eu ainda mencionei isso. Que grande desafio é ser pai, ser responsável por gerar e por formar uma pessoa. Mais do que gerar, a dificuldade mais delicada está na formação. Crendo que essa criança, quando vem ao mundo, ela vem sem experiência alguma. E todas as experiências, todas não, mas muitas das experiências que elas vão ter serão contigo, né? Pai, mãe, família, serão através da forma como tu vives. Tu vais imprimir com a tua forma de ser nessa pessoa, nesse serzinho novo que não existia antes, passou a existir depois que tu e a tua digníssima tomaram a decisão de ir adiante. Simplesmente, ele vai ser completamente impulsionado, influenciado pelo teu estilo de vida, pela tua forma de pensar, pela tua intensidade ou não, pela maneira como tu batalhas ou não pelas coisas da vida. Tudo isso marca. E isso é uma grande responsabilidade, não é? A responsabilidade de formar uma outra pessoa. Num mundo tão caótico, num mundo regado de tantas tristezas, tragédias, um mundo cheio de perigos. Como formar uma vida, como preparar um novo ser, como ensinar essa pessoa a lidar com tudo isso. Como ensinar essa pessoa a lidar com as suas próprias emoções. Como ensinar uma pessoa a aprender a lidar com frustrações. Porque nem tudo dá certo na vida, verdade ou não? Nem tudo sai como planejado, nem tudo sai como sonhado. Nem todo jogo dá para vencer, não é? E existem tristezas, existem rejeições. Como ensinar uma criança a lidar com a rejeição? Porque talvez ela não seja, rejeitada pela família. E tomara que não. Tomara que ela não seja rejeitada pela família. Mas rejeitá-la? Vai. O mercado de trabalho vai rejeitá-la. Talvez ela não passe no vestibular e se sinta rejeitado, se sinta menosprezado. E nós vivemos uma época de uma geração mais delicada, que não tolera o bullying. E claro que o bullying é intolerável, mas a minha época, bullying era um estilo de vida. Eu acho que a maior parte de vocês também, meu Deus, né? Por isso a nossa geração eu acho que é um pouquinho mais forte que essa atual. Essa é um pouquinho mais sensível. Qualquer coisa chora. No sentido, qualquer coisa se enfraquece. E esse é o desafio dos pais de hoje. Como pais de hoje vão formar uma geração forte no meio de uma geração fraca? Como os pais de hoje vão formar filhos determinados e fortes a lutar até o fim no meio de uma geração desistente, omissa, sutil, frágil, sensível? Compreende? O mundo ele é muito dinâmico, não é? E nós vivemos talvez um tempo dos mais perigosos dos últimos tempos. Porque sobre os pais vai sobre eles uma grande responsabilidade. Mas sobre os filhos também, ao mesmo tempo, está neles uma outra grande responsabilidade. Quer ver uma pergunta delicada que todo pai deveria refletir? É como ensinar os teus filhos a ouvir. Como aquilo que tu diz vai permanecer nele? Será que entra por um ouvido e sai pelo outro? Será que ele finge que ouve, mas não ouve? Será que ele está aprendendo? Será que ele está respondendo à altura? E sempre uma boa maneira de tu descobrir se a tua educação aos teus filhos está dando certo é quando tu não está presente. É quando ele vai na casa de um amigo, ou quando ele está na casa de outro familiar. Como ele se comporta longe de ti, não é? Como é que ele reage à vida na tua ausência? Porque, querendo ou não, lá naquele território, ele está por conta própria, mas ele está regado de todas as experiências que tu trouxe para ele. Então, realmente, ser pai, como também ser mãe, é um desafio extraordinário
que nós não podemos negligenciar. Não podemos negligenciar, pelo contrário, a nós foi dada essa responsabilidade. E como, ao mesmo tempo, vemos que existem pais omissos, não é? Pais que não disciplinam, pais que não corrigem, pais que não valorizam tanto assim algumas coisas tão importantes, pais que, devido à sua tragédia pessoal, jogam nos filhos também esse peso da tragédia, pais que muitas vezes não conseguiram ser o modelo tão esperado, tão desejado. Eu tenho um amigo meu que ele, hoje, no Brasil, é uma das referências sobre pai. Faz propaganda de pai, escreve livros sobre pai, mas ele não teve pai. E isso é muito interessante, porque também as tuas tragédias, ou as tragédias dos teus pais, não necessariamente te farão uma pessoa pior, ou às vezes isso até vai ser uma força maior, de ser ainda melhor. E isso é o que aconteceu com ele. Porque ele não teve pai, só foi criado pela sua mãe, ele procurou ser o melhor do mundo para as suas duas filhas. Entende? E ele se esforça demais e fez a vida dele em torno disso. E hoje, por incrível que pareça, vive disso. Né? Seus livros, suas palestras, tudo que ele faz, suas propagandas, tudo gira em torno daquilo que ele foi marcado dentro dele. A ausência de um pai e a necessidade de ele ser um bom pai para as suas filhas. Está me entendendo? Então, realmente é um grande desafio e realmente é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. Na palavra de Deus, nós encontramos muitos pais. Pais para todos os gostos. Pais mais brabos, pais mais tranquilos, pais mais omissos, pais mais desesperados. Encontramos pais para todos os tipos. Mas hoje eu queria ressaltar e exaltar aqui um pai presente na palavra de Deus que trouxe para a sua geração um exemplo de excelência. E se nós pudéssemos ter mais pais como Noé, nós estaríamos muito bem, né? Enquanto igreja, enquanto família, enquanto povo de Deus. Abra comigo, por favor, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Vai lá. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. A Bíblia diz assim, que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vocês conhecem esse texto aqui? Não tira não. Mas vocês conhecem a história de Noé, certo? Tem filmes sobre Noé. Noé é falado em muitos episódios. Noé é um homem que, diferente dos homens da sua época, ele deu ouvidos a Deus, ele amava a Deus, era temente a Deus, já vinha de uma família diferente, de uma família que buscava a Deus, de uma família que tinha intensidade com Deus. Isso, claro, que contribuiu para Noé. É uma coisa que no Brasil é um pouquinho mais rara. Em outros povos, em outras nações, onde o evangelho está lá pregado com mais intensidade, há mais tempo, já é diferente. Eu estava ouvindo esses dias há um tempo atrás, uma entrevista com o Rick Warren. Não sei se quem conhece o Rick Warren, mas é um pastor da Califórnia, nos Estados Unidos. E quem estava entrevistando ele era o John Piper, outro pastor bem importante dos Estados Unidos. E o John Piper estava entrevistando o Rick Warren. E o John Piper dizia ao Rick Warren, eu acho que tu és talvez o pastor mais influente dos Estados Unidos. E isso é um baita de um elogio, porque é uma nação que é pregado o evangelho há 500 anos. É anunciado o evangelho, é instruído o evangelho, a base é protestante todinha dos Estados Unidos. Então é uma baita de elogio. E ele dizia, o John Piper, que ele tinha convicção do que o que ele vivia hoje na vida dele não era fruto somente dele. Porque o seu pai foi pastor, o seu avô foi pastor, o seu bisavô foi pastor, o seu tataravô foi pastor. Então o cara estava em gerações na família, dentro do ministério. É lógico que existe um outro tipo de experiência quando nasce
uma casa assim. Diferente do Brasil, que o evangelho é muito recente, então, muitas vezes, tu és o primeiro da tua casa a conhecer Jesus. Eu fui, o primeiro da minha casa. Quem mais? Quem mais foi o primeiro da sua casa a conhecer Jesus? Faz assim, por favor. Encontrou a casa dentro de uma outra estrutura, dentro de outras bases, de repente Jesus chega. Não é? É diferente. É bem diferente. Eu fiquei impressionado com poucas mãos levantando a mão. Quem não foi o primeiro da sua casa? Eu quero saber essa resposta agora. Uau, não foi? Olha, que bom, hein? Feliz demais. Saber que o evangelho chegou rápido na sua casa. Chegou antes de ti. Que bênção. Na minha não foi assim. Na da Adri também não. Nós somos os primeiros da nossa casa a conhecer Jesus. E é diferente quando tu vem de outras bases, porque princípios são outros. Agora, Noé vivia numa geração profundamente corrompida. Noé vivia em tempos muito difíceis. A Bíblia chega a dizer que a geração da volta de Jesus, a geração que vai viver os dias da volta de Jesus, será como a geração de Noé. Será como vivia nos tempos de Noé. E nos tempos de Noé, eram tempos tão difíceis que trouxe em Deus tanta indignação que ele enviou o dilúvio sobre a terra. Deus, ele deu uma varredura geral na terra. Porque o povo era completamente corrompido. Era incesto atrás de incesto. Eram coisas terríveis. Era assassinato. Era estupro atrás de estupro. Era relação com animais. Era um tempo assim de corrupção completa do caráter e da moral do homem. Nos tempos de Noé. E Deus disse, chega, essa geração não pode continuar. E Deus fala com um homem. E diz, Noé, prepara um navio. Prepara um grande barco. Constrói. E Noé olhou assim, meio ressabiado, Deus, eu não moro perto do mar. Não tem mar aqui. E os rios que tem aqui, acho que canoa já basta. Uma canoa, uma baleeira, falando aqui da linguagem da ilha, uma baleeira já resolvia. E Deus diz, Noé, eu quero um navio enorme, gigante, alto, comprido, assim. Pega as dimensões aí, Noé, anota. E Deus deu as dimensões do barco. Era um monstro de um barco. E aí, amado, pensa. Noé tinha família. Noé era um homem respeitadíssimo no seu tempo. Seus filhos. E de repente, de um dia para a noite, Noé passa a ser o motivo de chacota do país inteiro. Porque o que esse maluco está fazendo um barco em tempo de seca, em tempos onde não tem água? Que barco que ele está fazendo? O que ele tem na cabeça? E Noé dizia, Deus falou comigo e mandou eu construir um navio, um barco enorme. E quem quiser pode entrar nele. Maluco. Era assim. Não era motivo de piada. Respeitado, honrado, para completamente envergonhado perante o mundo. Mas Noé se importava muito pouco com o que os outros diziam ao seu respeito. Uma vez que, acima de tudo, ele tinha ouvido a voz de Deus. E está aí a característica de um grande pai. A primeira delas. Ouvir a voz de Deus. E talvez que tu esteja assim, bispo, mas eu sou mãe. Isso serve para mãe? Agora, sim. Bispo, mas eu não sou pai nem mãe. E agora? Ué, mas tu tens discípulos? Tu está ajudando na tua célula, ou o teu líder na tua célula a cuidar de vidas? Então isso também serve para ti. Tá, bispo, mas eu também não faço isso. E agora? Então tu deverias fazer. Por que tu deverias fazer? Porque aquilo que Deus te entregou não pode ficar só para ti. Porque o que Deus te entregou é muito precioso, concorda?
Amém? É a pérola preciosa de grande valor que dá, por ela vale a pena abrir mão de tudo só para ter ela. E a hora que tu tiver ela, tu compartilha com todos. Aquilo que tu ouviu de Jesus nos seus ouvidos, sobe nos telhados e anuncia para todo mundo. Porque se Ele te salva, Ele também salva todos aqueles que o receberem. Amém, querido? E eu sei que tu quer bênção na tua casa, bênção entre os teus amigos. Eu sei que tu quer. Por isso, hoje é um grande dia tu virar para o teu líder e dizer: vou te ajudar mais na tua célula a partir de hoje. Mas voltando para o nosso tema, Noé, ele foi divinamente instruído. Divinamente instruído. Noé foi divinamente instruído. E aí, querido, para tudo. Para tudo. Porque a nós foi dada essa oportunidade, esse privilégio. Vocês sabiam disso? No Antigo Testamento, o homem não tinha acesso a Deus. Não tinha. Era vetado o acesso do homem a Deus. Um ser humano, uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus. E este era o sumo sacerdote, que entrava somente uma vez por ano na presença de Deus. E Deus, no Novo Testamento, a Bíblia chega a dizer assim, que abriu-se um novo caminho, um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. E nós temos acesso direto ao trono da graça. Portanto, entrai com ousadia, a Bíblia diz assim em Hebreus, ao trono da graça. E ali tu possa colocar a tua vida na presença de Deus, colocar os pedidos que tu necessitas e também, ouvir o que Deus tem a te falar. Portanto, hoje nós vivemos uma geração extremamente privilegiada, porque nós temos a possibilidade de termos acesso à presença de Deus e ouvir sua voz. Mais do que isso, hoje tu tens algo que nos tempos de Noé nem de perto tinha. Sabe o quê? A Bíblia. A Bíblia. A palavra de Deus. Está em tuas mãos. Hoje tem até em celular. Está no celular. A Bíblia. A palavra de Deus. Disponível. Todos nós. Mas Deus não fala comigo. Tu já abriu a Bíblia? Porque se tu abrir a Bíblia, tu vai ver. Ele está falando de Gênesis a Apocalipse, ele está falando contigo. As pessoas ficam com dúvida. Não sei o que eu faço com relação ao meu casamento. É a Bíblia? Já está escrito, querido. Eu oro e Deus não me fala. Mas Ele já falou? Está na palavra. Que Deus uniu o homem. Nossa, está escrito na palavra. Não sei como é que eu trato os meus pais. Eu já pedi para Deus me dizer, mas Ele não me diz. Mas Ele já disse, está na palavra. Honra teu pai, honra tua mãe. Honra eles. Já está escrito. Então, talvez muitas das coisas que tu estás procurando ouvir, na verdade, tu deverias ler. A não ser que tu ouça a Bíblia do Cid Moreira. O áudio, sabe? Ou seja, pronto, pode ser. Estou ouvindo Cid Moreira ler a Bíblia para mim. E aí tu estás ouvindo a palavra de Deus. Mas se não é só ler, querido. Está disponível a palavra e ela está revelada. Noé não tinha isso. Noé não tinha a palavra. Noé tinha a sua experiência com Deus. E talvez não tinha a Bíblia escrita nas suas mãos. Talvez ele teve que buscar mais. E nós que temos, nos tornamos mais preguiçosos. Nos tornamos lapsos. Não vou buscar tanto assim. Quando eu precisar, eu dou uma procuradinha na Bíblia e ver o que ela diz. Mas não deveria ser assim. Porque Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que estavam para vir ainda, para chegar. E sabia que essa é a responsabilidade de pais. O pai acima de tudo, porque é o chefe da casa, mas pai e mãe são responsáveis em antever as circunstâncias, as situações. São responsáveis em zelar pela saúde dos filhos, cuidado dos filhos, segurança dos filhos. No final das contas, vocês sabem o que aconteceu. Quem é que entrou na arca? Noé
e a sua família. Lógico, e os animais. Mas somente a sua família entrou na arca. Ou seja, Noé foi um bom pai. Porque poderia ter um filho rebelde, não podia? Não vou não. Não vou não, amanhã tem show. Tem um show para amanhã. Mas vai chover hoje e não vai parar mais. Ah, não vou perder meu showzinho. Jamais. Não podia ter um filho rebelde. Levantava a carroça, empinava a carroça e dizia, ó, Noé, vai na tua que eu vou na minha. Podia ter um filho doidão, não podia? Ó, Noé entrou, seus filhos entraram, as esposas dos filhos entraram e toda a sua família foi salva pela instrução de um homem de Deus. Quantos homens de Deus nós temos aqui hoje? Hã? Então saiba da sua responsabilidade. Tu precisa ser divinamente instruído. Divinamente instruído. Noé ouviu a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é uma grande coisa. Mas só ouvir não basta, sabia? É necessário uma segunda característica que todo pai deve ter. Porque para poder ensinar isso, ele precisa ser obediência. Como o pai vai ensinar seus filhos a ser obedientes se o pai não é obediente a Deus? Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Obedeceu. Portanto, queridos, anote aí, se tu estás anotando, além de tu ouvir a voz de Deus, tu precisas obedecê-lo. Porque Deus, ele ama. Deus é pai. E como pai, ele só instrui para o bem. Tu instrui para o mal o teu filho, amado? Jamais. Nem Deus. Quando Deus diz, é porque é. Ele não está de brincadeira, ele não está jogando contigo, ele não está vendo se tu vai lá ou não vai. Não, Deus, ele está te instruindo, não pisa aí. Se tu pisar, vai te machucar. Aí tu diz, nem criança, né? Deixa eu testar. Já era. Pisou. Já era. Vem panela quente. Alguém já botou a mão na panela quente para ver se está quente mesmo? Se ela queima de verdade? Alguém já fez isso? Teimosia! Desobediência, né? Não bota a mão que vai queimar. Ah! Meu Deus, como é que pode, né, o ser humano ser tão teimoso? Noé obedeceu. E a Bíblia chega a falar sobre isso, que obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor do que tu pecar e depois ter que pedir perdão. Sabia que tem muitos pecados que tu não precisarias ter, ou tomar, ou não poder. Era só obedecer. Era só ter obedecido antes. Será que todo jovem tem que ter experimentado drogas? Será? Será que o jovem não pode simplesmente obedecer a Deus e nunca ter se embriagado nenhuma vez em sua vida? É possível? Lógico que é. É só obedecer. Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar, porque isso nos abre brechas em nossa mente para uma série de novas besteiras que podem vir depois. Não é? A bebida nunca é o maior problema, ela é o início dos outros problemas que vêm depois. Ela te deixa totalmente vulnerável para decisões erradas em sequência depois. Não é assim? Fora as drogas. Então é possível. Obediência. Agora, querido, olha no fundo dos meus olhos. Tu que é pai, tu que é mãe, tu que tem discípulos, e presta atenção. Se tu não obedece a Deus, por que tu espera que os teus filhos ou teus discípulos obedeçam? Se não vem em ti o modelo, o exemplo. Se tu não demonstra em tua casa amor por Deus, por que os teus filhos vão demonstrar também? Se Deus não parece, não é que ele não é, mas não parece tão importante assim para ti, por que os teus filhos vão levar Deus a sério? Está me entendendo? Como não é, a coisa era séria. Ele se dispôs a acabar com a sua reputação total de homem respeitado da sociedade para a piada do ano. E ele construiu o barco. E construiu o barco. E quando ele foi construindo, o pessoal chegava e dizia assim, tá maluco, Noé? Ias tão bem, Noé? Achei até que tu era uma boa pessoa. Noé, para com isso, Noé. Tô até com vergonha alheia, Noé. Para, Noé. E ele construindo o barco. E construindo o barco.
obediência. Os seus filhos iam para a escola. Pensa, pô, teu pai é uma piada. Não tem vergonha do teu pai, não. E os filhos, e agora? Não, meu pai ouviu a Deus. Meu pai ouviu a Deus. Que Deus? Tu tá maluco? Que Deus? Meu pai ouviu a Deus e está obedecendo a Deus. Querido, que tipo de formação nós estamos dando em casa? Que tipo de formação nós estamos dando em casa? O mundo está cada vez mais louco. E é a base familiar que pode pôr norte saudável na cabecinha dos filhos. É dentro de casa. É na família que vai fazer eles recuarem de algumas decisões que vão se arrepender. Noé foi muito bem sucedido, porque ele e toda a sua casa entraram naquela arca e foram salvos. Vocês sabem no Novo Testamento qual é? Ou vou falar melhor. Vocês sabem o que a arca representa no Novo Testamento? Salvação. A igreja. O lugar de proteção no mundo. No Novo Testamento a arca é a igreja. O lugar que vai nesse mar revolto e quem está dentro está protegido. Quem vive a vida da igreja, e não é quatro paredes. Vocês sabem que a igreja não é quatro paredes. A igreja são pessoas reunidas em nome de Jesus. Isso poderia ser em qualquer lugar. E no Novo Testamento é a igreja. Por isso o homem de Deus, ele quer ensinar os seus filhos a ser igreja. Ele quer viver a sua família na realidade de ser uma família espiritual, que ouve a voz de Deus, que prioriza a Deus, que ama a Deus, que ora pelos filhos, que ensina os filhos a orar, que ora pela família, que vence as batalhas na fé, pela fé. E a Bíblia diz que Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Queridos, tu está em tua família preparando uma arca de salvação para que eles sejam salvos? Tu está como homem e mulher de Deus, tu está preparando uma estrutura de família pela qual ali os teus filhos receberão tudo o que eles precisam, seja o espiritual como o natural, para serem salvos? A Adi estava ministrando na conferência Tsunami que nós tivemos. Foi demais. E é a primeira de muitas que Deus vai acrescentar. A próxima já nem cabe aqui, né? Superlotou, nós provavelmente vamos ter que alugar algum lugar na ilha, né? O Centro-Sul, quem sabe? Já pensou? Ano que vem? Para fazer para o ano que vem para mais de 1.000 pessoas. Mas a bênção foi que ela estava ministrando e estava lembrando. Ela estava lembrando de um momento onde estava eu e o João, meu filho mais velho, e ele tem uma personalidade forte. A Fernanda se abriu. E ao mesmo tempo que ele tem uma personalidade forte, ele ao mesmo tempo tem grande dificuldade em lidar com a frustração. E ele se frustra muito, porque ele se arrepende rápido. Sabe, Pedrão assim? E fala, depois se arrepende. Ah, falei, droga, eu não acredito que eu falei de novo. Sabe, ele é desse jeito. E ele estava me questionando por que ele era assim. Pai, por que eu sou assim? Eu tenho uma raiva que eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu já falei. Aí eu fui explicar para ele sobre a carne. Resolvi explicar para ele sobre a carne e sobre o Espírito, sobre a obra de Deus e sobre a natureza humana. E aí, ao explicar para ele, foi onde eu usei aquele exemplo que eu já trouxe aqui na igreja, que Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, Ele pega a tomada do nosso espírito que estava desconectado e coloca na energia. E quando coloca na energia, acende dentro de nós uma nova vida. E foi ali onde Ele
né, decidiu entregar a vida para Jesus, orou, chamou Jesus para entrar, etc. e tal. Mas o que eu quero dizer é que, pais, é nossa responsabilidade levar os nossos filhos a conhecer, a amar a Deus e a experimentar de Deus. Por isso nós somos responsáveis em preparar essa arca, essa família, essa casa que valoriza, prioriza o amor a Deus. E que os princípios de Deus são fundamentais. Hoje à tarde, Dia dos Pais, o Davi quis ficar fazendo outra coisa, e eu e o João fomos assistir o Avaí Cruzeiro, na ressacada. O que deu de chuva de WhatsApp para mim, porque a gente acabou saindo na televisão, eu e ele. Saiu, um amigo meu de São Paulo me mandou mensagem: te vi na televisão com o teu filho, dando um beijo no teu filho. Eu não sei bem como foi, mas eu acho que teve algumas tomadas sobre o Dia dos Pais e Filhos. E lá estava eu e o João. E aí eu estava dando um beijo nele. Estava tudo muito lindo no início, né? Tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. Essa é a sina dos nossos times, que tristeza. Ele dizia no final assim, por que aqui em Florianópolis só tem time ruim? Ele indignado no final do jogo. O Figueirense! Aí falou tudo do que ele achava do Figueirense. O Avaí! Aí falou, eu assim, meu Deus do céu, que dificuldade, né? Podia nascer em outro lugar e tinha times melhorzinhos, mas nossos times são esses. Nós temos que lidar com isso. Mas não é isso. No meio do jogo, ele indignado, ele disse: essa é a responsabilidade nossa, né? Ele assim, o nome do Paulinho, é o lateral Paulinho. Esse Paulinho é um desgraçado! Eu falei, João, presta bem atenção. Se tu falar mais uma dessa, a gente vai embora e não volta mais. É nossa responsabilidade. Quer dizer isso? É do impulso do homem ficar indignado. Querer falar besteira. Mas é responsabilidade dos pais tomar uma decisão. É um desgraçado mesmo. Tu tira para esse lado. E aí tu destoa e deforma de vez alguém que já tem esse ímpeto. Ou tu diz, está errado. Não se fala isso. Não é isso que se diz. Nós não estamos aqui para isso. E eu já faço toda uma psicologia antes com ele. Olha só. Eu digo para ele, nós vamos nos divertir hoje aqui. Nós vamos nos divertir. Nosso time é ruim. Mas ele está na Série A. A gente sempre quis estar na Série... Escuta. A gente sempre quis ir na Série A. Agora a gente vai ver aí o Dedé jogar... que é o zagueiro do Cruzeiro, né, que é bem bonzão. Já que vai ver o Dedé, vamos ver os caras bons que tu via na televisão, vamos ver aqui. Mas, se perder, perdeu. Fica preparado. Mas não adianta. Ele diz, não, pai, não, é isso aí. Ele começa assim comigo. Não, pai, é isso aí, a gente vai só se divertir, hoje vai ser um bom dia. No final ele já estava, esse Paulinho é um desgraçado. Eu falei, seu João, pelo amor de Deus, chega, acabou. Tu não vai mais fazer isso. E eu sou bem bravo mesmo, bem bravo com ele, porque ou a gente ensina ou a gente deforma. E é isso que eu queria que tu pensasse, pai, mãe, líder, ou tu ensina ou tu deforma, porque a criança, ela segue o teu modelo. Seja criança na fé, seja criança natural, ela vai seguir o teu modelo. Para depois, quando ela também tiver filhos, e é sempre assim, não é? É incrível como as coisas são. Quando ela tiver filhos, ela puder repetir aquilo que aprendeu com os seus pais, com os seus filhos. Não é? Aí, quem sabe, se até lá Jesus não voltar e o João tiver com o meu neto assistindo o jogo, ele vai estar dizendo para o neto, cala a boca, não xinga. E ensinando essa geração ser uma geração que abençoa, e esse é o nosso desafio. Uma geração abençoadora, não amaldiçoadora. Isso tu tens que ensinar. Amaldiçoador, qualquer um é. Eu quero ver ser abençoador. Eu quero ver usar seus lábios para crescimento,
para transformação, para realizações, para fé, para confiança, para geração de vidas que vão ensinar e formar novas vidas em alto nível, em alto padrão. Falar besteira, qualquer um diz. Falar o que todo mundo fala, todo mundo já fala. Agora eu quero ver tu ir contra a maré. Quero ver tu posicionar-se contra os teus impulsos naturais. E isso, se a criança não aprende dos seus pais, vai aprender de quem? Por isso, pais, volto para cá. Eu quero te chamar a responsabilidade. Pais, vocês são muito importantes. Muito importantes. Deus liberou sobre nós esta unção, essa responsabilidade e este privilégio, porque tu educar uma pessoa é uma coisa extraordinária e maravilhosa. Por isso que nós precisamos de mais homens como Noé no mundo. Porque Noé, indo contra todas as expectativas do seu mundo, salvou toda a sua família, porque ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. Amém, querido? Amém, querido? E que isso seja também sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre os teus discípulos. Eu tenho esse peso, sabia? O apóstolo Paulo também tinha. O apóstolo Paulo dizia assim, meu Deus, o apóstolo Paulo, parafraseando Paulo, tenho muitas responsabilidades, tenho tanta coisa, tenho problemas lá, problemas aqui, situações para resolver em todos os lugares e acima de tudo ainda tenho o peso que eu carrego por todas as igrejas. O peso que eu carrego por todas as igrejas. Eu tenho esse peso. É minha responsabilidade levar vocês do melhor caminho. Foi isso que Deus me entregou aqui em Florianópolis nesses dias. É minha responsabilidade. Se eu vejo alguém nosso indo para um mau caminho, eu fico furioso, fico triste. E eu tento ir atrás ao máximo possível para trazer de volta. Porque Deus confiou a mim essa responsabilidade. Se tu, líder de célula, vê alguém da tua célula se desviando do bom caminho, tu vai atrás. Tu precisas ir atrás, porque Deus te confiou essas preciosas vidas. Da mesma forma, tenho certeza, se tu vê teus filhos naturais indo por um caminho ruim, tu vai fazer de tudo para conversar com eles e trazer eles para o caminho da luz, o caminho da vida. Noé foi bem sucedido. E Deus espera que tu possas buscar sua voz e obedecer sua voz, para que tu também seja, na tua casa, na tua família, em tudo que tu faz, tão bem sucedido quanto foi Noé. Amém, querido?